Olá pessoal, Alessandro Valentim aqui para mais um vídeo de curiosidades agora da Silverera, né? A gente vai falar sobre os pioneiros do fisiculturismo, os 3 bodybuilders que foram fundamentais ali nos anos 40. Mas antes da gente entrar no tema central desse vídeo, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, né? No final desse vídeo eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link para você adquirir o nosso e-book, um e-book exclusivo, um guia completo de treinos old school. Não só os treinos, né, os métodos de treinamento, os caras que desenvolveram esses métodos, né, os ícones do esporte que desenvolveram esses métodos e os bodybuilders, né, que testaram esses métodos. Então no final do vídeo você dá uma olhadinha aí na descrição e considere adquirir esse e-book. Bom, os pioneiros do fisiculturismo. A gente vai falar de 3 caras específicos, né? No Joe Grimick, no Steve Reeves e no Reg Park. O Joe Grimick, na verdade, foi o primeiro deles, né? Ele foi talvez o cara mais importante da Silverera, porque ele abriu as portas para um novo tempo. Era um novo físico. Um físico completamente diferente, por exemplo, de Sigmund Klein, né, dos anos 30. Um físico que já abrangia os aspectos que nós avaliamos hoje, tanto na qualidade muscular, na definição, no volume. Já era um físico realmente bem desenhado. O Joe Grimick, ele estreia nas competições ali no Mr. América da AAU, União Atlética Amadora, em 1940. Ele vence a competição e em 41 ele repete o feito. O problema foi que a federação entendeu que se o Grimick continuasse competindo, ele venceria todas as edições subsequentes. Então, eles criaram uma nova regra, onde todo o Mr. América, campeão do evento, não regressaria no ano seguinte para competir. Nesse caso, o Joe Grimick, ele compete 40 e 41. O Mr. América, na ocasião, era o evento mais importante que tinha nos Estados Unidos. A gente está falando de um tempo que não existia eventos da IFBB. A IFBB ela só foi inaugurada em 1947, pelo assim proprietário Joe Wader e o Bean Wader. Então, nessa altura, só existia o Mr. América, né? O evento mais importante era o Mr. Olímpia da época. Depois do Joe Grimick, outros campeões surgiram, mas o Joe Grimick ficou ali numa lacuna, porque ele não tinha onde competir. Ele volta a competir em 1948, na estreia do Mr. Universo da NABA, que aconteceu em Londres, que na verdade foi um evento proposital. Nesse ano de 1948 aconteceu os Jogos Olímpicos de Verão em Londres, na Inglaterra. E 2 federações, né, duas organizações, né, uma federação de halterofilismo e uma revista, né, a Força e Saúde, decidiram se unir para criar um evento para, obviamente, aproveitar o ensejo do momento desse evento, desses Jogos Olímpicos. Então eles criaram o Mr. Universo. Na ocasião, competiram o Joe Grimick e o Steve Reeves, né, o Steve Reeves que tinha vencido o Mr. América em 1947, o Mr. América da AU. Tendo feito, né, obviamente vencido, não poderia regressar no ano seguinte. Então o Mr. Universo, esse primeiro Mr. Universo, foi exatamente o momento onde esses atletas tiveram a oportunidade de regressar. Eles estavam praticamente ali já aposentados, porque não tinha outro evento para competir. Nessa competição, o Joe Grimick vence novamente e é considerado até mesmo pelo Steve Reeves como o monarca do fisiculturismo. O Steve Reeves ainda compete em 1950 no Mr. Universo, né, da NABA, que aconteceu em Londres, um evento totalmente especial, onde eles trouxeram, né, resgataram o Sandon de bronze, o Sandon que foi entregue ao A.C. Smith, né, em 1901 pelo próprio Eugene Sandon, o Sandon que foi criado pelo Frederick William Pomeroy, que foi o escultor que, baseando-se na imagem do Sandon, criou essa estatueta. A estatueta, ela na verdade foram feitas 3 estatuetas para o evento, né? O primeiro lugar ganhou a de ouro, o segundo a de prata e o terceiro a de bronze. E essa de bronze eles trouxeram para o Mr. Universo de 1950, obviamente na intenção de que um britânico vencesse o show. Em 1948 também foi a estreia do Reg Park, né? O nosso terceiro Trailblazers aqui desse episódio. O Reg Park, ele estava saindo do exército, ele já treinava, mas ele não treinava ainda com a finalidade de competir. E nesse evento, observando o Joe Grimick, ele se tornou fã do Joe Grimick, ele é
incentivado a iniciar nas competições. E ele vence o Mister Britânico ainda em 1948 e decide seguir carreira nas competições. E em 50 ele compete com o Steve Reeves, né? O Joe Grimek, na verdade, ele se aposenta em 1949. Antes da gente falar desse Mister Universo de 50, em 1949 a AAU criou já tinha um evento, né, chamado de Mister USA, mas na verdade nesse evento em específico competiram todos os maiores bodybuilders dos anos 40, né? Competiu o Joe Grimek, que foi campeão em 40 e 41, o Clarence Ross, que foi campeão em 45, o Steve Reeves, que foi campeão em 47, e o George Eiffman, que foi campeão em 1948. Todos eles competiram e no final das contas o Joe Grimek venceu a competição, deixando claro que ele era realmente o monarca do fisiculturismo, o maior atleta dos anos 40. Em 1950 aconteceu esse Mister Universo, que na verdade foi criado para que o Reg Park vencesse. Foi criado para que um britânico vencesse e para que o Sandon ficasse em Londres. Porém, o Steve Reeves estragou a festa. O Steve Reeves ele se mudou temporariamente para a Pensilvânia, que era onde morava o seu parceiro de treino, George Eiffman. Ele foi treinar na York Bible, que era a empresa do Bob Hoffman, onde o Joe Grimek trabalhava. O Joe Grimek trabalhava na York Bible desde 1935. E acompanhou os treinos, né? O Joe Grimek acompanhou os treinos de Steve Reeves, que na verdade o Steve Reeves treinava no sistema full body, então ele praticamente fez nesse período antes da competição, que foram, se não me engano, 4 semanas ou 5 semanas que ele teve para se preparar, ele fez treinos ali intercalando, então na verdade eram 3 treinos por semana. Ele treinava segunda pela manhã, na quarta no final da tarde e na sexta pela manhã novamente, fazia o treino de corpo completo. E aí no final das contas o Steve Reeves ele consegue competir nesse Mister Universo, né, desbanca ali o principal contender, que era o favorito para que realmente ganhasse o evento, e leva o Sandon para os Estados Unidos, para a América. Esses 3 caras, eles foram tão fundamentais e tão importantes dentro desse cenário, porque eles construíram, obviamente, toda a narrativa histórica. O Joe Grimek nos anos 40, o Steve Reeves, na verdade, ele para em 1950, porque naquela época o esporte ainda não tinha reconhecimento financeiro. Então os bodybuilders eles tinham que escolher outro caminho para se sustentarem. Ou era o cinema naquela época, ou era cuidar das suas próprias academias, né? Fundar academias e cuidar delas. Então o Steve Reeves em 50 ele ainda tinha um progresso de carreira, mas decide se aposentar e decidiu obviamente por uma carreira mais lucrativa. Ele em 49 chegou a fazer os testes para o filme do Sansão, acabou não pegando o papel por ser muito jovem, acabou não conseguindo o papel, mas a partir de 50 ele começa ali a fazer os filmes do Hércules, que foi também uma inspiração muito grande para o Reg Park, porque o Reg Park ele compete em 50, ele perde essa competição, ele viaja para a América, obviamente na intenção de treinar com os americanos, porque ele entendeu que era necessário fazer esse intercâmbio, até porque os campeões do Mister Universo eram americanos, o Joe Grimek e o Steve Reeves. Então ele vai treinar com os maiores ali da América, com Spencer Churchill, Leroy Colbert, Marvin Eder, então todos os grandes nomes ali daquele período da história, o Reg Park treinou. E aí ele retorna em 51 e vence o Mister Universo. Inclusive nesse Mister Universo de 51, que aconteceu em Londres naturalmente, o Joe Eder também competiu, né? O Joe Eder era, na verdade, já o cara que fundou a IFBB, ele já tinha um certo nome, já obviamente era um cara rico por conta das revistas, porque a primeira revista do Joe Eder ela foi criada em 1940, em agosto de 1940. Então, quando a gente fala aqui de 51, obviamente o Joe Eder já era um homem muito rico. Mas ele teve um desafio, né, do seu desafeto, do Bob Hoffman, que era o dono proprietário da York Barbell, que era um desafio ali de empreendedores, de empresários no ramo. O Bob Hoffman acusava o Joe Eder de não ser um bodybuilder, de ser apenas um empresário, estar interessado apenas nos negócios, ou seja, de ganhar dinheiro dentro do esporte, o que não era, na verdade, de fato, uma grande mentira. O Joe Eder realmente era um cara que trabalhava muito para dentro da bolha. Ele faz esse desafio, o Joe Eder aceita, e só que o problema é que o Joe Eder começou a treinar, se preparar, só que o Bob Hoffman saiu de cena, ou seja, ele não competiu. O Joe Eder então não poderia competir na AU, né, no Mister América, porque o Bob Hoffman era o presidente.
Naturalmente também ele não poderia competir pela IFBB, porque ele era o dono, o presidente da IFBB, então ele vai competir no Mr. Universo da NABA e fica com um honroso 5º lugar, né? Então esse Mr. Universo também, com a vitória do Reg Park, marcou pela única vez que o Joe Wader competiu em competições de fisiculturismo. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo, né? Um pouquinho da história ali dos Trailblazers, dos pioneiros do fisiculturismo. Se você gostou, não deixe de curtir, deixar o seu melhor comentário e, obviamente, se inscrever no canal.